Esse é mais um vídeo complementar da aula 2, em que eu vou introduzir um pouco a ideia do que eu quero com situações problema. O objetivo, gente, é aquilo que eu comentei já em sala de aula, a respeito de, no lugar de uma lista de vários exercícios, eu propor para vocês 3 situações problema. A partir delas, vocês vão fazer talvez mais de um exercício, mas a ideia é o quê? É preparar vocês já para a avaliação que vai ter, que são construções de propagandas de consciência no trânsito. Parte dessas propagandas vai ser vocês apresentarem resultados de cálculo, não necessariamente o cálculo, mas os resultados de cálculo de situações que convençam as pessoas a ter um comportamento apropriado no trânsito, tá? Então a ideia é que vocês aproveitem pelo menos parte do que vocês vão fazer aqui na avaliação depois. Digamos que vocês vão fazer umas 3 para número 1, depende de como é que vocês vão se encontrar, como é que vocês vão treinar isso dali, varia de pessoa para pessoa. Então, a número 1, vocês vão pegar, digamos, vocês gostaram mais da que vocês fizeram na número 1, vocês vão aproveitar então isso depois na avaliação. É aquela ideia que eu brinquei com vocês do marceneiro. Em vez de a gente treinar agora em física ou química, pregando um monte de prego numa madeira que não vai ser aproveitada só por treinar, e daí depois a gente vai fazer uma mesa, agora a gente já está, por assim dizer, fazendo o pé da mesa, a tampa da mesa, porque isso aqui depois vai ser aproveitado na avaliação maior que a gente vai construir com outras disciplinas, tá? Entre elas português e matemática. Então a parte de física, primeira parte da nossa, né, que é a aula 2, em que a gente está vendo como é que funciona esse cálculo de velocidade, deslocamento e tempo. Então ali tem as 3 equações, né, que na verdade é uma só, todas elas derivam dessa primeira. Então são 3 situações, problema possíveis de se enfrentar envolvendo essas 3 grandezas, no contexto de quando a velocidade não muda, tá? Até faltou um C ali. Pronto, o transtorno, né? Então, enfim, por exemplo, a primeira situação problema ali é que pode envolver velocidade. Como identificar o quão rápido um veículo está para, por exemplo, saber se é ou não infrator? Ou seja, como é que os detectores de velocidade funcionam? Essa é uma situação problema. Então, como é que é a cara desse tipo de situação? Considerando o deslocamento do trajeto e o tempo, né, para vencer esse trajeto, o cálculo da velocidade funciona daquela maneira ali. Então vocês vão escolher um certo trajeto, um certo deslocamento em um certo tempo real, por assim dizer. Vocês vão pegar um certo trecho que vocês sabem que leva tanto tempo para se percorrer, ou de carro, ou enfim. Vão pegar no Google Maps, ali tem as orientações depois, né? Vão pegar no Google Maps a distância desse trajeto e calcular a velocidade. É importante só que ali, ó, primeiro ponto, a escolha e valores devem ser realísticos e diferentes para cada aluno. Então pegue situações bem diversas, não precisa ser dentro de brochure, pode ser qualquer situação, tá? A número 2 é a situação de precisar calcular uma distância. Por exemplo, qual a distância que se percorre durante a reação cerebral de certo motorista a um evento aleatório sob certa velocidade. Então, ou seja, se a gente sabe a velocidade e o tempo, a gente consegue calcular esse deslocamento aí. Como discutido na apostila sobre tempo de reação, posso falar um pouco melhor sobre isso agora. O tempo de reação é aquele tempo em que a gente está levando para perceber, né, que tem alguma decisão a ser tomada no trânsito, né? Tem algum obstáculo para desviar, alguma pessoa mais na frente que a gente precisa acionar o freio. Então tudo isso leva um certo tempo. E por mais que esse tempo seja curto, questão de fração de segundo ou um pouco mais que um segundo,
ainda assim é um tempo que existe e durante esse tempo o nosso veículo está andando. Quanto maior a velocidade, maior o deslocamento que ele vai sofrer. Então também é uma situação, problema interessante de a gente praticar. Então escolham velocidades realísticas, pesquisem pelo tempo de reação em diferentes circunstâncias, como por exemplo de um idoso, de um jovem, de uma pessoa embriagada, tá? De diferentes circunstâncias, e calculem os deslocamentos para diferentes velocidades, tá? Especialmente para velocidades de infração. Então, por exemplo, construam lá, né? Sabendo, por exemplo, que a velocidade certa é o trecho de 40 km por hora, mas alguém está a 60 km por hora, calcule a diferença no deslocamento durante o tempo de reação. É uma certa situação, tá? Que vocês podem fazer, mas existem outras, tá? Daí é com vocês, procurem usar a criatividade, dúvidas, entrem em contato. Um terceiro tipo de situação-problema é com relação ao tempo. Por exemplo, como estimar o tempo de viagem apenas com base na velocidade média da via que a gente vai usar, né? E no valor do deslocamento da rota. Por exemplo, a gente sabe que até Montenegro, fora esse primeiro trecho aqui que vai até a RS ali, né, que vai de Brochira até a RS, o trecho ali na RS é de 80 km por hora. Então, se a gente sabe a velocidade que a gente vai transcorrer, e a gente sabe mais ou menos o tempo que leva, qual é que é a distância aproximadamente do trajeto? Se a gente precisar fazer, perdão, o contrário, né? Se a gente sabe a distância, quanto tempo a gente pode prever que vai levar. A gente também pode calcular isso dali. Então, essa é uma terceira situação, problema que vocês vão fazer. Vocês precisam fazer pelo menos uma, mas vocês vão ver que vai ser necessário às vezes mais de uma para poder entender bem, para cada tipo, tá? Mas pelo menos uma para cada tipo, para vocês verem como é que funciona o cálculo, os cuidados que tem que ter, tá? Já postei o vídeo dos exemplos, de como é que faz os exemplos aqui da página anterior, tá? Já tem um vídeo lá disponível para vocês aqui nessa mesma postagem do Classroom. Então, confiram lá antes de meter a mão na massa aqui. Dúvidas, entrem em contato. Não fiquem batendo a cabeça sozinho, tá? Ou às vezes falando com os colegas, e os colegas também não vão entender direito e fica passando às vezes a coisa um pouco distorcida. Então, entrem em contato, tá? Pode ser pelo WhatsApp, não importa. Mas entrem em contato para tirar dúvidas que vocês têm. Beleza, gurizada? Então era isso dos comentários que eu precisava fazer. Entenderam que não são exercícios que têm os valores vocês vão colocar com base em pesquisa, com base em coleta de informações quando vocês viajarem para um lugar ou para outro, tá? Então, quando forem fazer isso, né, lembrem de pegar e olhar no relógio para ver quanto tempo levou direitinho, coisas do tipo. Vocês precisam pegar dados do mundo real, tá? E construir, por assim dizer, os exercícios de vocês. Relembrando, vocês vão usar um ou outro nas propagandas depois, tá? Então, era isso, gurizada. Até a próxima.